Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição de hoje, quarta-feira, 30 de abril de 2025. A lição 5 de hoje, ela tem como título Entre a Terra e o Mar. Quando nós falamos de Sagradas Escrituras, o mar representa a massa da humanidade, da qual as nações se formavam, como diz ali em Apocalipse 17:15, e que também é mencionado em Daniel capítulo 7, versículos 2 e 3. Já a Terra, ela representa a região relativamente livre de população humana. E na Idade Média era o início da Era Moderna. A mulher, no caso a Igreja, né? Os fiéis seguidores de Cristo tiveram de fugir para lugares desabitados assim na Terra, para escaparem da morte e de perseguições, que diz lá em Apocalipse 12, versículos 14 e 16. E assim foi desta forma que foram fundados os Estados Unidos, quando cristãos protestantes que se localizavam na Europa foram perseguidos, e através de um grande barco eles atravessaram o oceano e chegaram até a América do Norte. E lá eles povoaram realmente aquela terra da América, tornando-se um grande território, onde ali os protestantes puderam livremente professar a sua fé. E a lição de hoje, baseada ali em Apocalipse 12, versículos 15 e 16, Apocalipse 13, versículos 1 e 11, nós vemos aqui uma justa posição entre água e terra, e esses símbolos são usados como para justamente nós compreendermos a profecia. Em Apocalipse 12, desde o seu início, né, nos primeiros versos, desses 16 versos, mostra justamente o período, né, onde houve uma perseguição enorme dos cristãos através dessa Roma espiritual, que foi ali de 598 até 1798, onde compreenderam aqueles 1260 anos que Daniel menciona, em que a igreja passou no deserto por perseguição pelo dragão, que menciona aqui em Apocalipse 12, 13. Porém, Deus teve seus seguidores fiéis, comprometidos realmente com Cristo, que sofreram bastante e até pareciam que eles seriam eliminados, tragados por essa perseguição, mas eles foram perseverantes e venceram através da ajuda realmente divina. Porque Satanás usou águas, né, ou povos ou nações, para justamente perseguir o povo de Deus, lá na Europa, aqueles que realmente eram fiéis a Deus. E protestantes, eles fugiram da Europa, fundando esse novo mundo nos Estados Unidos da América, e dali surgiu a igreja remanescente. E a lição de hoje, baseada justamente em Apocalipse 12, versículos 3 e 16, e já no versos 3 e 4, ali diz que um dragão, Satanás, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, arrasta 1/3 das estrelas do céu, que ele fala lá no verso 4. Onde aqui Lúcifer fez uma grande rebelião no céu contra Deus, e ele consegue convencer 1/3 dos anjos que acabaram sendo arrastados realmente e convencidos
por Lúcifer. E assim, Satanás e seus anjos, eles foram expulsos da terra, que a terra estava naquele momento sem forma e vazia. Já em Apocalipse 12:5, nos diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Está lá em Apocalipse 12:5. E aqui é uma visão geral do apóstolo João, que ele estava na ilha de Patmos, que ele fala da visão geral que ele vê do nascimento de Jesus e o que ocorreria nos eventos finais. E aqui também o que a gente vê nessa narração de João mostra a vida de Cristo, que nasceu nesta terra para justamente nos salvar, nos livrar da morte e do pecado eterno. Morreu justamente numa cruz e seu sacrifício pagou os nossos pecados. E ele ressuscitou ao terceiro dia na Páscoa, num domingo, e ele ascendeu aos céus para ser o nosso advogado, o mediador entre os homens e Deus. E hoje ele está no tabernáculo celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por todos nós. Em João capítulo 15, versículo 20, Jesus nos deu o seguinte alerta aos discípulos: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Aqui Jesus diz que ele foi perseguido e os seus seguidores, aqueles que o aceitarem como Salvador, também serão perseguidos. E por isso que Apocalipse 12:6 diz que Satanás, após ele ser expulso do céu, ele passou a perseguir na terra a mulher, ou seja, a igreja, porque mulher é a igreja, o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. E por isso que diz que os seus seguidores seriam perseguidos, que o próprio Cristo falou. E assim João escreveu o Apocalipse 12, que os seguidores de Cristo recebem aquele simbolismo de uma mulher, né, a igreja de Cristo, que ela será perseguida cruelmente. Isto de fato ocorreu no ano 537 até 1798, pela Roma espiritual, que na época da Inquisição, e no final dos tempos, essa mesma Roma espiritual estará perseguindo os santos do Senhor antes da segunda vinda de Jesus. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, Jesus diz: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Aqui Jesus menciona que a verdade traz conflitos. O inimigo não gosta disso. E existem pessoas que ficam na discordância do evangelho aqui na terra. E o inimigo não gosta de ouvir a verdade e começa a perseguir esses discípulos de Jesus. Quando a Bíblia simbolicamente apresenta terra e mar, quando estão assim justapostos, assim, a terra representa o mundo ordenado, ao passo que o mar se refere a multidões, nações gentílicas que ameaçavam o povo de Israel. E dentro desse contexto, a terra é um lugar para ser e para ter estabilidade. Com base no governo de Deus, já o mar, por outro lado, ele representa turbulência, agitação, conflito de nações. E por isto que o livro de Apocalipse, o dragão Satanás, usa as águas, ou seja, povos de nações, para perseguirem aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador, perseguirem o povo de Deus.
onde Jesus em João 15 menciona o desejo do inimigo é levar conflito, confusão, em meio a atritos, né? E assim a terra ela é um local em que os seguidores de Cristo serão protegidos por Deus, mas depois essa mesma terra se tornaria o palco da grande perseguição do tempo do fim. Jesus em Mateus 10 diz que o evangelho, que tem a finalidade de unir, vai causar divisão, com perseguições até mesmo por filhos, parentes, por familiares. Assim a mulher de Apocalipse 12, que é perseguida, é a igreja verdadeira de Deus, aquela que observa os mandamentos, tem a fé em Jesus. E o apóstolo João fala em Apocalipse 12, versículos 6 e 13, que uma mulher pura, vestida de sol, fugindo para o deserto, ou seja, a igreja, as pessoas que fazem parte desta igreja, devido à perseguição, saem das cidades e vão para o campo, principalmente no tempo do fim. E Apocalipse 12, 15 nos diz: então a serpente Satanás arrojou de sua boca, ou seja, de suas blasfemas, e foi atrás da mulher, ou seja, da igreja, como uma água, como um rio de turbulência, assim, sabe? Desse governo humano terrestre está se unido, né, para perseguir realmente por Deus, a fim de que a igreja fosse arrebatada, fosse eliminada. A perseguição de Roma espiritual unida ao governo se ocorrerá mais precisamente no fim dos tempos, como ocorreu também na Idade Média, só que agora com uma maior profundidade. Elas perseguirão aqueles que obedecem os estatutos e mandamentos de Deus. Quando fala de fuga da mulher, ou seja, da igreja, para o deserto, ocorreu naquela profecia de 1260 dias de Daniel, ou 1260 anos, que ocorreu entre 538 a 1798, com a perseguição de Roma espiritual a cristãos fiéis a Jesus, na época da Inquisição, determinado realmente pelo Papa, e que no fim dos tempos voltará a perseguir a verdadeira igreja. O dragão usa a água para perseguir a mulher, a igreja que observa os mandamentos e tem a fé em Jesus. Nas profecias, a água frequentemente simboliza governos, poderes terrestres, bem como a turbulência e o caos que leva a essa perseguição. Portanto, nós vemos o dragão, Satanás, que foi capaz de usar povos e pessoas convencidas pelos seus agentes humanos para perseguir o povo de Deus durante esse período da história, na Idade Média da Igreja. Teólogos, estudiosos, que se debruçam diante das Escrituras e diante da história, que eles obedecem os estatutos e mandamentos, entende que o que diz aqui em Apocalipse 12,16, e que fala: a terra, porém, socorreu a mulher, que está em igreja, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado sua boca. Aqui diz que no final de 1260 anos, quando houve aquela perseguição por parte da igreja ao povo fiel, o papado foi supremo em alguns países da Europa. Porém, a terra ajudou a mulher, a igreja, abrindo a boca, tragando o rio, quando houve os protestantes fugindo da Europa e indo realmente para a América, onde ali, através desse rio, dessa água, o poder realmente de Deus foi tragado o inimigo, que acabou não vencendo os fiéis, que eles se desembarcaram com segurança na América do Norte, e lá puderam livremente colocar a sua fé em dia. Os protestantes se uniram e migraram para a Europa. Foi essa união que fez com que essa coragem pudesse realmente ser decidido para eles fugirem dali.
claro, com a ajuda do Espírito Santo, e fugiram para esse novo mundo, os Estados Unidos da América, em um grande navio, e chegaram nessa América Central e fundaram justamente a igreja remanescente que guarda o quarto mandamento, que vinga até hoje, onde os Estados Unidos foi como um novo Israel, mas não como eles gostariam que fosse, mas porém lá eles tinham liberdade religiosa para todas as pessoas e oprimidas no mundo devido às suas crenças, e lá eles podiam praticar as suas crenças. Porém hoje nós temos que estar preparados, amigos, porque o inimigo mostrará sua força ainda maior, onde se unirá a besta com realmente o governo, ou seja, a parte espiritual com a parte física, para oprimir as pessoas fiéis a Cristo, que esta besta ela falará como semelhante a um cordeiro, mas será como um dragão, que está lá em Apocalipse 13:11. E assim a igreja falsa tentará enganar realmente aquelas pessoas fiéis. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado através do Espírito Santo para que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, para alcançar as mansões celestiais é somente através de Jesus, através do seu poder. Não tem outra forma, só existe um mediador entre Deus e os homens, é somente Jesus. Não existe pontífice, não existe santo, não existe ninguém, somente Jesus. Que ele mesmo diz claramente na Bíblia, e é por isso que ele deseja que você aceite a Jesus como Salvador e Senhor, porque a partir desse momento você passa a ser uma pessoa sábia e começa a dominar bem essas escrituras, começa a entender toda essa história presente nessas escrituras, que estão claras para todos nós vermos. E quando você aceita com sinceridade a Jesus como Salvador e Senhor, você ganhará de Deus esse presente que chama de salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e todos nós, levará para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você poderá abraçar seus entes queridos. Você terá a oportunidade de participar da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Cristo com a sua noiva, que é a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você terá a oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.